Meus amigos, tivemos aí pelo menos 3 jogos já encerrados, né? Além dos jogos de ontem, na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu vou passar aqui os resultados para vocês. Novo Horizontino 3-0 para cima do Operário. O Operário perdeu um pênalti quando o jogo estava 0-0. Criciúma venceu por 2-1 a equipe do América. E o Vila Nova no finalzinho ganhou do Amazonas por 1-0, tá? A tabela da classificação, no momento, está assim. Coritiba, que ainda está jogando com a equipe do Cuiabá. O Cuiabá vai vencendo por 1-0, é o líder, com 56 pontos. Criciúma tem 53, Novo Horizontino 53, Goiás 52, Chapecoense, que ainda joga, tem 50, pode chegar a 54. O Atlético Paranaense tem 48 e o Remo tem 48. Cuiabá com a vitória está chegando a 49 pontos, né? Cuiabá aí ultrapassando o Remo e o Atlético Paranaense. O Remo caindo para a 8ª posição. Gente, mais do que nunca temos que vencer o Clássico. Mais do que nunca. Se a gente quer sonhar ainda com acesso, sonhar em alcançar esses times, temos que vencer o Clássico. Perder o Clássico vai acabar a temporada para o Remo não vai ter mais chance de acesso? Não. Só que o Remo vai ficar distante, né? Por exemplo, o Goiás é o primeiro time da zona de rebaixamento hoje, né? O Flanelinha. Tá com 52 pontos. O Remo tem 48. Se, por exemplo, a Chapecoense não vencer, né? Essa distância vai ser 4 pontos. Caso o Remo, por exemplo, perca para a Mucura. Se o Remo empatar, o Remo vai a 49. Ficaria a 3 pontos do Goiás, né? O Goiás tem 52. Só que se a Chapecoense vencer, essa distância vai aumentar para 53. Né? Porque o Novo Horizontino vai ser o 4º colocado. É complicado, rapaziada. A situação do Remo, se o Remo vencer, vai ficar tranquila. Por que eu vou falar? Por que eu vou dizer para vocês que vai ficar tranquila se o Remo vencer? O Remo não entra no G4, não tem mais possibilidade do Remo terminar a rodada no G4. Porém, uma vitória do Remo no Clássico, o Remo ficaria com 51 pontos. Ficaria ali a 2 pontos do vice-líder da competição, que é o Criciúma hoje, com 53 pontos, e ficaria a 5 pontos do líder do campeonato, Coritiba. Até o Coritiba já começaria a olhar o Remo pelo retrovisor. Então, a vitória do Remo na terça-feira, ela é fundamental. Fundamental, tá? E não temos que pensar em outro resultado. A gente enfrenta o lanterna do campeonato, um time que historicamente é nosso freguês, nosso filho. Então, a gente não pode temer esses caras. A gente já não temia antes, imagine agora. Temos que jogar o que a gente vem jogando. Se o Remo jogar o que jogou contra o CRB, né, contra o Operário não jogou tanto assim, mas contra o CRB e contra a equipe do Atlético Paranaense, o Remo jogou bem, mereceu vencer os jogos. Mereceu vencer. Se o Remo jogar dessa maneira, muito provavelmente o Remo consegue a vitória contra o rival, né? Mas é um jogo muito complicado. É um jogo difícil, é um jogo estudado. O Remo não pode se dar o luxo aí de sequer empatar esse jogo, porque vai ficar muito difícil se o Remo empatar o jogo. Muito difícil. Mesmo sendo um jogo fora de casa, mesmo ainda tendo 6 partidas para acabar o campeonato. Mas mesmo sendo um clássico, você não pode se dar o luxo de empatar com o lanterna do campeonato, né? Um time virtualmente rebaixado. E só para vocês, meus amigos mucurentos, né, que estão aqui no canal, dos times que se classificaram, né, dos times que conseguiram o acesso para a Série A, para a Série B, quer dizer, só a Ponte Preta caiu e voltou novamente para a Série B. Todos os outros que foram rebaixados ficaram na Série C. Nenhum foi rebaixado para a Série D. Vou até te acalmar um pouquinho. Nenhum foi rebaixado para a Série D. Porém, só a Ponte Preta subiu. E isso vem acontecendo nos últimos anos, tá? Tá tendo mais equipes que ficaram bastante tempo na Série C ali subindo do que propriamente times que caíram e subiram. Entendeu? Caíram no ano anterior e subiram novamente. Tem equipes, por exemplo, que disputaram a Série B recentemente, em 2022, como, por exemplo, a equipe do ABC, né, disputou em 2023, se não estou enganado, foi 2023, e caiu para a Série D. E o CSA, né, que disputou em 2021, se não me engano, caiu em 2022 e caiu para a Série D também. Não sei se isso aí significa alguma coisa para você, meu caro mucurento, mas, de fato, é um problema aí que você vai ter que coçar a cabeça muito para tentar resolver. Rapaziada, hoje nós tivemos aí uma espécie de confraternização com os jogadores, né? E seus filhos. Hoje é dia das crianças, né? Os jogadores do Clube do Remo
puderam acompanhar ali a concentração com os seus filhos, né? Aqueles que têm, aqueles que não acompanharam também com a presença das crianças. E isso é legal, tá? Isso é legal, o que mostra que o clima, além de ser um clima de concentração, também está um clima bem tranquilo lá dentro do Remo. Não seria para menos, né? O Remo venceu 3 jogos seguidos, algo inédito nessa própria Série B. A última vez que o Remo tinha vencido 2 jogos seguidos foi justamente no duelo lá, naquela época que o Remo estava na Série B, né? Brigando ali para não cair, que o Remo venceu 3 jogos seguidos. Até agora é um fato inédito o Remo ganhar 4 jogos seguidos. Eu não lembro se em 2006 o Remo venceu 4 jogos seguidos. 2007 com certeza não. E 2021 eu sei que o Remo não venceu também, tá? Acho que em 2006 pode ser que o Remo tenha vencido 4 jogos seguidos. Até porque o Remo teve uma recuperação muito absurda no segundo turno daquela Série B, né? O Remo, se não me engano, fez a segunda ou a terceira melhor campanha do segundo turno. Foi uma recuperação absurda que livrou o Remo daquele rebaixamento que era iminente, né? O Remo começou muito mal aquela competição, perdeu para praticamente todos os times, fez uma campanha igual a da Mucura, só que a Mucura manteve a constância lá embaixo, né? O Remo teve ali uma melhora, mostrou o peso de sua camisa e conseguiu escapar do rebaixamento. Mas assim, gente, é muito legal a gente ver esse clima, né? Que não tá um clima de muita pressão. Tem que ter a pressão, claro. Os jogadores do Remo têm que entender que eles têm que ganhar esse jogo mais do que nunca. Os resultados não ajudaram, né? Muito pelo contrário, foram todos resultados ruins. Criciúma venceu, Novo Horizontino venceu, né? Chapecoense ainda joga, Cuiabá está ganhando, o Atlético ainda joga. Então, para o clube do Remo é importante que o Remo consiga essa vitória, esse triunfo contra a Mucura. E detalhe, gente, uma vitória no Clássico, ela eleva o moral de um time que já está com o moral um pouco elevado lá em cima. E o Guto Ferreira falou, né, que ele queria resgatar muito essa intensidade, essa entrega dos jogadores. E ele está resgatando. É muita diferença, gente. É muita diferença do time do treineiro pro time do Guto Ferreira, cara. Não tem nem o que comparar em todos os pontos. Taticamente dentro de campo, tecnicamente dos jogadores, né? E principalmente na parte mental. Fisicamente ele recuperou os caras também, vem recuperando, né? E vem trabalhando. Detalhe, o Guto Ferreira tá com pouco tempo para trabalhar. Ele só teve uma semana cheia até agora. E não vai ter outra semana cheia, porque ele joga terça-feira agora com a Mucura e joga no sábado de novo, já contra o Atlético. Então, pro Guto Ferreira aí é muito importante que ele mantenha esses resultados aí. Gente, eu preciso falar aqui sobre alguns jogadores do Remo, né? O principal deles, o nosso artilheiro Pedro Rocha, que está voltando de lesão e pode sim ser o nome desse jogo, o cara dessa partida. Tem tudo para ser, tudo para ser. É um muito bom de bola, é um cara concentrado, é um cara que respeita todo mundo e principalmente se entrega dentro de campo. O Pedro Rocha tem tudo para conseguir jogar e ser o dono dessa partida. Mas um outro jogador também que me chama muita atenção e vem me chamando a atenção é o Nathan Camargo. O Nathan Camargo, para mim, desses jogadores do meio de campo do clube do Remo, é o mais regular. O Caio Vinícius vem sendo o efeito surpresa, né? Vem fazendo gols ali de modo surpreendente. Ele fez contra o CRB, fez agora contra o Atlético Paranaense. É um cara que vem ganhando confiança mais ainda, mas a entrega do Nathan, a surpresa que o Nathan se transformou nesse meio campo do clube do Remo, né? É algo que, de fato, é meio que surpreendente, né? E eu acho que é um jogador também que pode roubar a cena nesse clássico, até porque vai ser um clássico muito pegado. Como é todo repar, né? Como é todo repar. Vai ter muita dividida no meio de campo, vai ter muita entrega, tanto do lado de lá quanto do lado daqui. E eu acho que o Nathan pode se destacar aí nesse time do Remo, nesse jogo especificamente, né? Vamos ver, né, gente? Vamos ver. Temos que confiar nos jogadores mais ainda. Nós vamos lá, vamos fazer uma festa linda. Vamos estar do lado A, né? O lado que já vendeu todos os ingressos, que já tem uma áurea bem legal, uma áurea boa, né? E se Deus quiser, a gente vai conseguir a vitória nesse clássico aí e continuar nossa caminhada rumo à Série A. Deixa aí nos comentários, tá? Quero saber muita opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.